Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na liturgia da palavra, nós temos na primeira leitura a conclusão da carta aos Romanos. O apóstolo que já fazia antes um apanhado, um resumo do seu ministério, sobretudo aquele que ele desenvolveu nesta comunidade aonde ele não esteve, mas que foi um ministério epistolar. Hoje ele vai recordar diversas pessoas que ele conheceu, a começar de Áquila e Priscila, que nos Atos dos Apóstolos narra esse episódio, perseguidos em Roma, ele se encontra com Paulo, e depois tantas outras pessoas com as quais ele se encontrou e que pertenciam a essa igreja. Irmãos, saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus em Cristo. Eu lhes sou agradecido. Então eles fizeram para com Paulo um gesto que ajudou-o a ser salvo. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Esse episódio da reunião da igreja na casa é porque a igreja nascente, perseguida, ela se reúne nas casas. Não tinha ainda templos. Os templos vão aparecer somente depois da conversão do império. Então é uma igreja que se reúne nas casas das famílias e que isso vai ser atestado pelo Novo Testamento. Depois vem uma série de nomes, pessoas, parentes e companheiros de Paulo também são citados. E a carta vai em direção à conclusão, que vai dizer assim: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade. Então, é uma doxologia, um louvor com a qual se conclui a carta aos Romanos. Nós já encontramos a doxologia já na liturgia dentro da carta aos Romanos, quando Paulo agradecia pela fé dos pagãos. Então, aqui ele vai falar glória a Deus, que tem o poder de vos confirmar na fidelidade. Eis a grande graça, irmãos. Não basta começar bem, mas é preciso perseverar. Fidelidade vem de fé, mas que diz também alguma coisa que dura ao longo do tempo, que é perseverante. Então, não basta uma experiência passageira e fugaz, como o nosso mundo tende as coisas, buscar coisas intensas e breves. Então, isso não basta, mas se deve ter a fidelidade ao Senhor, de buscar de fato ser fiel, buscar ter uma relação que permita ir crescendo nessa relação com o Senhor, para nós nos tornarmos cristãos maduros. Fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Nós já ouvimos do apóstolo que esse mistério é que Deus se revela aos pagãos. Os pagãos participam da salvação que era pensada somente para o povo de Israel. Este é o grande mistério revelado. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-lo à obediência da fé. A expressão com a qual Paulo chama o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, é de escrituras proféticas. Nisso ele intui aquilo que nós cremos, nós cristãos, que a realização do Antigo Testamento é o Novo Testamento, e Cristo é o grande exegeta, aquele que interpreta para nós o Antigo Testamento e a realização. Muitas coisas do Antigo Testamento nós cristãos lemos como figura, como tipo, modelo daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Mas o que é esse mistério? O conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. Então, todas as nações são chamadas a crer no mesmo Cristo. E a obediência da fé, porque obediência quer dizer a abertura a ouvir, a escutar. Então, a fé vem da escuta. Então, obedecer a Deus é abrir-se à escuta da palavra de Deus para que essa palavra vá nos transformando. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. A glória seja dada ao Pai pela obra que Ele fez entre os pagãos, pela fé da comunidade de Roma, aonde o apóstolo vai elencar tantas pessoas que são testemunhas de fé.
A glória seja dada a Deus pelo testemunho do apóstolo Paulo e pela fé de todos nós no Deus vivo, no Senhor Jesus Cristo. Hoje no Evangelho, Jesus, depois daquela parábola do homem desonesto, administrador desonesto, ele vai falar 3 breves discursos sobre temas importantes para os seus discípulos. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Então, esses amigos são os pobres. Os pobres, lembra de quando Jesus vai falar, quando deres uma festa na casa do fariseu, ele vai dizer, chamai para a festa os pobres, os cegos, os aleijados. Então, Jesus fala de dinheiro honesto, dinheiro injusto, porque o conceito de Jesus é que, no fundo, todo dinheiro é um dinheiro injusto. Então, que é um bem acumulado que não deve ser acumulado, mas deve ser distribuído como solidariedade. Então, receberão nas moradas. Quem é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes coisas. Quem não é fiel nas pequenas não será fiel nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Então, devemos ser fiéis em todas as coisas, mas aqui o discurso é concretamente na graça de Deus que nós recebemos. Então, se nós não somos fiéis nas coisas materiais, nas coisas passageiras, quem nos confiará a graça de Deus? Então, que devemos cuidar para que esta graça frutifique, produza fruto na nossa vida, para que ela seja grandiosa. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará um outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O discurso de Jesus sobre o dinheiro é muito claro. E isto porque o dinheiro tem a força de nos causar a ilusão do prolongar a nossa vida. Então, quem tem dinheiro pensa que com isso vai poder prolongar a sua existência. Claro que o dinheiro aqui é o conceito de riqueza. Para Jesus, no tempo de Jesus, quem tinha riquezas, quem era rico tinha dinheiro. Hoje é o dinheiro de plástico, mas é sempre o mesmo conceito. Então, que o dinheiro acumulado, ele vai nos distanciando das pessoas, vamos caindo na ilusão de que somos importantes e cada vez mais estamos em um caminho em que nós vamos ocupando, ou mais precisamente o dinheiro vai ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E que isso acontece com qualquer forma de riqueza. Qualquer forma de riqueza, de poder, de prazer é danosa na nossa relação com os outros, na nossa relação com Deus. Os fariseus que, vejam como Lucas vai definir, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, eles, de fato, Jesus no Evangelho vai dizer isso, né? Que arrancam o dinheiro das viúvas. Então, eles riem, debocham de Jesus por causa disso. Então, Jesus vai dizer para eles, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Então, que Deus conhece o coração deles, Deus conhece o nosso coração. Então, que ao ser humano nós podemos ludibriar com uma imagem daquilo que nós não somos, mas a Deus não é possível enganar. Então, Deus conhece o íntimo do nosso coração. E veja que Jesus, mesmo na sua dimensão humana, ele vai ter essa sabedoria de conhecer o íntimo dos corações, com tantos interlocutores que ele vai se encontrar e que ele vai tocar no coração dessa pessoa, seja apontando aquilo que é a virtude dessa pessoa, como também condenando aquilo que está no íntimo do coração da pessoa quando é uma podridão. Ora, meus caros, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para colocarmos a palavra de Deus no centro da nossa existência, para que nós possamos partilhar esta graça com os nossos irmãos e que um dia esses fragilizados da terra nos acolherão no reino dos céus. Nos chama a administrar bem os bens espirituais que nós recebemos na atenção, para que não sejamos corroídos, tragados pelos bens materiais. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.